Que nome bonito, né? A senhora nasceu onde, dona Jô? Eu nasci em Dom Silvério, Minas Gerais. São Silvério, Minas Gerais. E veio para Rio Grande com quantos anos? Eu vim para o Rio Grande com 8 anos. 8 anos. 8 anos. Que bacana. E o que a senhora lembra lá da sua vivência antes de Rio Grande? No Rio Grande? Eu lembro muito pouco, porque nós viemos direto de Minas para Volta Redonda, né? Sim. Onde meu tio trouxe a gente. Uhum. E lá em Volta Redonda, lá ainda tinha meu pai, né? Sim. Aí depois meu pai faleceu, aí ficou minha mãe e meus irmãos. Sim, né? bacana. E o meu tio que morava lá, minha tia, meus primos. E depois a gente veio pra cá. E Rio Grande da Serra, então, só surgiu para a senhora lá para os 8 anos? Os 8 anos que eu vim pra cá, pro Rio Grande da Serra. E conta de novo aí, porque a gente teve um probleminha, não gravou seu áudio. Conta de novo, como é que foi chegar aqui em Rio Grande? Chegar aqui no Rio Grande foi gostoso, porque meu irmão veio na frente, começou a trabalhar lá na Cosipa, e depois conseguiu comprar um terreno aqui na Vila Conde, né? E colocou no nome da minha mãe, todos os irmãos trabalhou, né? Ajudou a pagar o terreno, tudo. Foi gostoso porque a gente veio porque era da gente, né? Ah, sim. Né? Que bacana, né? E aqui no Rio Grande, eu tô aqui até hoje, graças a Deus, né? Tô sim. contente, feliz, porque, né? A gente mora aqui. A senhora contava que Rio Grande era muito mato. Muito mato, muito mato. Quando a gente chegou, a gente chegou na estação, porque era um trem de manhã, outro trenzinho à noite. Um trem de manhã, outra noite? Outra noite, Caramba! Porque não, era muito, né? Só tinha esse trem só. E aqui na vila, que era só a senhora e mais quantas famílias? Tinha duas famílias. Ai, meu Deus! Com a senhora, 3? Três casinhas? 3 casinhas. Nossa, dona Jô, a senhora abriu o bairro. Porque era loteamento, né? Depois o pessoal foi comprando. Uhum. Né? Depois o pessoal foi comprando. E aí, depois foi aumentando. Uhum. Mas aquele tempo, quando nós chegou, era só que não tinha vizinho, só que vizinho só. Tinha mais japonês, que tinha muita horta, né? Tudo. Horta? Eles plantavam, né? Tinha granja, vendia ovos. E a feira, né? Sim. E aí esse vizinho arrumou trabalho para meus irmãos. Aí meus irmãos foram trabalhar. A senhora também trabalhou? Não, eu não. Na horta não, só a minha irmã. A minha irmã trabalhou, a minha irmã e meus irmãos. Porque a minha irmã já era maior, né? Uhum. Aí a minha irmã foi trabalhar. Depois a outra minha irmã também arrumou serviço em Santo André, foi trabalhar em Santo André. Depois meus irmãos arrumou serviço na estrada, na estrada de ferro. Aí lá foi trabalhar, ficou até aposentar. Até aposentar. E minha mãe falava assim, todo o dinheirinho que meus irmãos trabalhavam, todo mundo ajudava em casa. E minha mãe pegava o dinheirinho de cada um, guardava, né? A sua mãe? Guardava o dinheirinho deles, falava, vou guardar o dinheirinho de vocês para vocês também comprar um terreno. Comprar um terreno. Falava que tudo isso aqui é para todo mundo, mas cada um de vocês vai comprar um terreninho. Dos 8 anos até agora, Rio Grande. Rio Grande. Conheceu o esposo aqui também? Aqui também. Caramba! O meu esposo, quando mudou para cá, também a gente não conhecia nem nada. Aí ele veio e comprou, né? Comprou o terreno aqui, né? O pai dele, né? Acho que eles moravam de aluguel. Aí depois o pai dele comprou. Aí o pai dele apareceu esse terreno para vender. Aí o meu cunhado, o Sotacílio, que já é falecido. Aí ele falou pro pai dele, né? E olha, pai, tem um terreno para vender. Aí ele conversou. Aí e comprou, né? Aí o meu sogro, coitadinho, não trabalhava mais, né? Sim. Que era da roça. Aí o meu marido comprou. Aí que eu fui para passar a escritura, aí meu marido falou, pai, põe no nome do senhor. Aí ele falou, não vou colocar não, filho. Vou colocar no seu nome, que você que trabalhou, você que comprou. Olha que bonito, né? Você que comprou. Aí colocou no nome do meu marido. Uhum. E aí sempre, a minha sogra e o meu sogro sempre morou
sempre morou nessa casa, só que não era um barraquinho de madeira. Barraquinho de madeira. Era um barraquinho de madeira nos fundos, bem pequenininho, né? Um barraquinho de madeira. Era minha sogra, meu sogro, meu marido e meu cunhado. Meu cunhado é solteiro até hoje. Olha. Ele tem a casa dele, mora ali em cima. Nossa. É, então. Que bacana. A família é grande. Família é grande. É grande. E unida, né? E unida. Unida, então. Bacana. Então, eu conheci a senhora num evento que a Associação Comercial fez no estacionamento lá do Mauro, da Autoescola Pérola. E o evento era uma exposição que mostrava o raio-x da cidade. E nesse evento a gente tinha foto das suas obras de arte. Como é que conheceu? E foi um sucesso. Principalmente as suas obras de arte, né? Muita gente se reconhecia nelas. E como é que começou essa coisa na senhora de desenhar, de pintar, e principalmente pintar Rio Grande, né? Então, antes, né? Aí eu entrei eu sempre tinha vontade de pintar. Aí primeiro eu entrei na escolinha, na casa das irmãs, Cristo Rei. Aí comecei a aprender a fazer pintura lá. Na Cristo Rei? Na Cristo Rei, que as irmãs davam aula de pintura. Olha que bonita. Eu comecei lá. Só que eu não tinha condição. Eu tinha muita vontade de aprender, mas a minha mãe não tinha condição de comprar um pano assim, comprar um pano de prato para me pintar. Peraí, a senhora pintava panos de prato. Começou pintando pano de prato. Panos de prato. Olha que E as irmãs ensinavam muita coisa bonita, muita coisa linda. Olha. E aí a gente eu ia aprender lá. Aí minha mãe cortava aqueles pedacinhos de pano pequenininho que eu tenho ali na pasta. E aí eu ia e pintava lá. Era muito gostoso. Ai, que legal. E aquele tempo ia bastante gente, né? Aí eu que idade? A senhora lembra que idade a senhora tinha? Eu não lembro, não. Eu sei que era bem... E lá eu fiz bastante de coisa. Eu fiquei muito tempo ali também com as irmãs. Muito tempo? Muito tempo. Aí depois que eu Então fiquei... não era só o curso, você fazia outras atividades lá? Fazia curso de corda, curso de várias coisas que ela ensinava. De corda? Tem trabalho de corda, tipo de artesanato, todas essas coisas de artesanato. Muita coisa de artesanato. Aí ensinava, tinha a irmã Camelita que ensinava, tem a irmã Camelita, a irmã Reni, tinha as outras irmãs também, todas as outras estavam junto. Sim. Né? E era bastante de gente que ia aprender, todo mundo gostava, porque era, nossa, um lugar muito gostoso, né? Elas ensinavam tão bem. E ali a gente fazia também bastante bagunça, então a gente ficava quieto, a gente conversava bastante. Não, era muito gostoso, que a gente juntava aquele monte de amigas, né? Eu lembro que tinha a Leonarda Franco, né? Ela ia com o Danilo, né? Sim. Danilo era uma coisa linda, pequenininha, a gente brincava bastante. Olha que legal. Então, eu sei que foi muito bom. Aí depois dali, nós fomos, a minha colega falou, vamos ver uma escola lá em Ribeirão, em Mauá. Em Mauá. Aí nós fomos em Mauá, e chegamos lá em Mauá. Então, antes de eu ir para Mauá, eu também comecei a pintar vidro com a Francisca. Vidro? Vidro. Vidro jateado, com a Francisca. Nossa, a senhora domina várias técnicas, então. Aí a Francisca ensinava na casa dela, né? Olha que a Francisca bacana. morava ali atrás da casa das irmãs. Mas nessa época já fazia coisas voltadas para Rio Grande, já fazia paisagem? Não. Aí a gente começou a pintar. Eu comecei a fazer com a Francisca, pintar essas coisas que ela sabia. E eu achei interessante. Aí depois que eu comecei a aprender com a Francisca, aí eu fui com a minha colega. Nós fomos para Mauá. Aí em Mauá tinha uma escola lá. Aí nós fomos na escola, estudei lá mais de um ano, lá. Lá tinha as postilhas, tinha as pastas, e tinha que começar. Quem sabe, quem tinha a turma mais adiantada e a turma que estava começando. Entendi. Né? Aí lá eu fiquei acho que mais de um ano. Aí eles davam certificado pra gente. Olha que legal. Aí lá também ensinava porcelana assim de barro, né? Pintar aqueles vasos de barro. E a gente pintava. Nossa, era muito bom mesmo. Aí nós ficamos, aí a condução ficava ruim, porque também o trem ia muito cheio. O trem muito cheio. Aí a minha Nessa época já tinha mais trem, né? Não era só Não, já tinha trem. Aí a coisa já tinha evoluído bastante. Evoluiu bastante. Bastante. Aí a minha colega falou assim, vamos em Ribeirão. Aí nós fomos em Ribeirão. Aí falaram lá que tinha uma professora lá. Aí nós fomos procurar quem que era.
Aí chegamos lá, nós perguntamos quem que era a Hortência. Aí nós achamos a casa dela, fomos lá, ela ensinava na casa dela. E aí nós entramos lá, começamos a pintar lá, e lá eu fiquei uns 24 anos. 24 anos. Porque era muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Nossa, A senhora tem. Muito gostoso. A gente ficava lá e ela dava aula, o esposo dela dava aula de desenho, precisava de ver. Uma família mesmo, sabe? Uhum. Então tinha os horários, tinha uma turma que ia de manhã, uma turma que ia tarde, e nós gostávamos de ir de manhã. Uhum. E eu fui ficando, né? Aí eu comecei a pintar tecido. Aí eu fiquei mais de 3 anos pintando tecido. Mais de 3 anos? Nossa, é uma história toda. Aí a gente pintava pano de prata, a gente pintava tudo. Já dava para comprar isso, comprar aquilo. Uhum. E aí, né? Aí pintei vários panos de prata. Depois comecei a pintar emborrachado. Emborrachado? Emborrachado. Aí, o que seria emborrachado? Emborrachado é um negócio assim de borracha, a gente risca, né? E faz desenho, o pessoal faz jogo de tapete para banheiro. Ah, sim. Sabe, de tapete, o pessoal faz caminho de mesa. Olha e só. aí eu fui ficando. E o pessoal já fazia, o pessoal também estava fazendo tela. Uhum. E ela também tinha porcelana também, que só a porcelana que eu não consegui fazer, porque a porcelana era muito caro, né? A porcelana para queimar no forno. Tem que queimar no forno. No forno. Mas aí tinha também a porcelana jateada. Jateada. Aí a porcelana jateada eu fiz. Uhum. Aí eu falei, essa aí eu vou fazer. Nossa, a senhora tinha um interesse danado, né? Tinha interesse danado na arte, né? arte. Aí eu fui aprendendo, fazendo várias coisas. Aí ela falou assim, você não faz tela. Quando você começar a fazer tela, você não vai querer mais pintar mais nada dessas coisas. Eu falei, mas será que eu consigo? Aí eu falei, será que eu consigo? Com tantos anos de pintura, você ainda tinha essas dúvidas? Não, porque cada técnica é uma técnica diferente, né? Não é tudo igual. Então, assim, você pintar tecido é uma coisa. Aí você pintar a tela é outra coisa. Olha só. Então, cada uma pintura é uma coisa diferente. Não parece igual, mas é diferente. É diferente. Pra gente poder trabalhar. E aí eu fui ficando. Aí eu comecei depois a pintar a tela. A tela, acho que foi... A primeira tela que eu fiz, acho que foi em 1991. Acho que foi em 91. 91. Fiz a primeira tela. E desculpa a curiosidade, mas era sobre o que a tela? A tela era uma casinha tipo uma igreja, né? Ah, entendi. Todo mundo fazia aquilo ali. Aí eu fiz. Aí tinha que desenhar. Depois também eu entrei na aula do desenho. De desenho. Lá. Isso não é danada também, viu? Aí eu falei, eu vou querer também aprender um pouquinho. Mas aí eu comecei também a aprender a desenhar. E nesse intervalo, tudo que eu estava fazendo, todas essas coisas, aí eu comecei a achar jornal da cidade. Aí eu comecei a achar jornal no lixo. Eu falei, eu comecei a ler. Aí me despertou. Aí eu falei, nossa, a nossa cidade é linda, tem tudo isso. Ai, que bonito. Eu pensei, mas tem muita coisa aqui na minha cidade, como é que é isso? Um fala, um xinga, um fala, a cidade não presta, outros falam da cidade. E eu ficava assim, só pensando. Mas depois que eu comecei a achar aquele jornal no lixo, que começou a contar a história da cidade. A história da cidade. E eu achava legal porque eles colocavam, né? É. Nossa, aquilo ali pra mim, pronto. Olha que lindo. Foi. Aí eu começava a ler a história, eu falei, nossa, minha cidade é bonita, os outros falam, mas então foi São Paulo que é bonito, Santo André é bonito, não sei aonde é bonito. Ah, mas a minha cidade também é. Lá teve um começo também, lá não foi assim uma coisa de uma vez, né? Tudo tem um começo. Uhum. Aí eu fui pensando. E a senhora fez parte desse começo aí. Aí eu falei, eu fiquei pensando aquilo ficou martelando ali na minha cabeça. Aquilo ali não saía, não. Não saía. Aí cada vez parecia um jornal, eu guardava. Falei, não, vou guardar pra me ler o que tá acontecendo. Mas eu achava bom, sabe? Aí eu pensei, agora eu tenho que arrumar um jeito, eu vou perguntar pra professora. Eu falei, eu já li tanta coisa na minha cidade, eu vou perguntar pra ela. Como é que a gente faz para colocar isso? Eu preciso colocar isso. Eu queria pintar essas coisas. Eu não sei como é que faz, mas tem jeito de a gente colocar essas coisas, né? Da cidade. Esses desenhos que parecem dessas casas, contando as coisas das casas, contando isso, contando aquilo. E tem jeito de botar na tela? Ela falou, tem. Só que tem que desenhar e é difícil.
né? Mas dá para colocar. E também nós não pode fazer tudo isso preto e branco, nós temos que dar cor. Olha. Aí eu pensei assim, eu tô interessada nisso, eu vou fazer. O desafio era maior, mas a senhora... Aí a gente começou. Nos começos ela desenhava para mim. Entendi. No começo ela desenhava, ela falava, ela desenhava. Aí ela desenhava e aí a gente ia colocando tinta. Ela falava, colocava uma tinta e não dava certo. Depois a gente ia misturando a tinta, porque tinha que chegar, né, a tinta para combinar tudo, para dar certo. Entendi. Ela falava, não pode ficar com essa parede desse jeito, nós temos que dar cor. Aí nós fui dando cor, sabe? Aí foi ficando bonito, aí eu fui gostando. Cada vez que... Nossa, mas aí não podia ver um jornal, que eu ficava apaixonada. Sabe o que é ficar apaixonada? Eu entendo. Aí eu fui fazendo, aí eu pensava assim, não, vou fazer e vou deixar. Quando eu tiver velhinha, né? Meu filho crescer, falar, olha, a cidade do Rio Grande era assim, era desse jeito. Mas aí minhas colegas foram vendo, nossa, mas que legal isso aí, que legal. Todo mundo foi gostando. Aí começou a me chamar, né? Aí a minha amiga, chamava Vera, falou assim, vamos levar esses quadros para a comunidade aqui da Vila Conde. Vamos levar para lá na comunidade, vamos levar para o ofertório. Olha que lindo. Mas aquele ciúme que eu tinha dos quadros, você nem quer saber, o quadro era tudo, sabe o que é o ciúme? Sim. Sabe o que é ser, porque era, achei, né, aí... Era uma realização, né? Realização. E quanto mais eu fazia, mais tinha vontade de fazer. Olha que lindo. Não importava ficar 2 meses, 3 meses naquele quadro fazendo. Né? Aí nós começamos, aí levava na comunidade. Aí quando chegava na hora do ofertório, aí levava cada um levava um quadro e elas escreviam as palavras lá e falavam. Aí suspendia na hora do ofertório, aí cada um quadro, depois todo mundo batia palma. Benzia o quadro ficava já consagrado, né? Aí depois terminava, nós trazíamos tudo aqueles quadros. E aí foi aumentando. Isso lhe enchia de orgulho. E eu ficava mais feliz, porque eu ficava falando, nossa, mas que bom, né? Todo mundo tá gostando. E eu também, eu tô gostando mais ainda de ver que a minha cidade, olha, a minha cidade é linda. Os outros falavam, não gostava, quando alguém falava que não gostava, eu mais gostava. Mas você vê que porque eu falo assim, aqui é minha raiz. Eu nasci lá em Minas. Sim. Aí eu fui para Volta Redonda. Aqui é meu pedacinho do chão, aqui é meu pedacinho do céu. Eu pensava assim, porque aqui que a gente comprou, né? Aqui quem tem o pão de cada dia da gente, que a gente tem tudo. Nas posses de pobre a gente tem tudo. Entendi. Né? E aí aí foi muito gostoso. Essa sensação de contar a história da cidade foi começando a tomar conta da senhora, dos seus trabalhos. Foi tomando conta do meu trabalho e as pessoas foram gostando. E eu gostando mais, porque eu fiz aquilo porque eu gostava, eu achei lindo, né? Eu peguei o jornal e li e falei... Aí ali a senhora já se sentia que era uma forma de expressão? Eu sentia que era gostoso, eu só sentia assim, que pra mim estava me fazendo muito bem. Fazendo muito bem, eu achava muito bom. Falei, nossa... Aí quando eu crescer, quando eu ficar velhinha, eu falei, nossa, a minha cidade foi assim. Qual é São Paulo, como é que é cheio de prédio? Mas lá teve um começo também. Sim. Né? E os outros falavam, não, eu gosto lá não sei da onde. Eu falei, eu gosto daqui. Aqui pode não ter isso, não ter aquilo, mas um dia vai ter. E a senhora nutrindo esse amor aí, esse amor pela cidade. Eu tenho esse amor. E aí depois as meninas falaram, vamos levar os quadros para a paróquia. Aí fomos para a paróquia São Sebastião. Paróquia São Sebastião. Aí a paróquia São Sebastião. Na paróquia São Sebastião eu também sempre amei. Porque desde quando eu cheguei aqui eu era catequista. Eu dei catequese na paróquia São Sebastião. Né? Era naquela capelinha. A religião sempre fez muita parte da sua vida. Toda a vida. A religião fez muita parte da minha vida. Foi tudo para mim. Minha mãe sempre, né, ensinou a gente a rezar, ir na igreja, agradecer a Deus. Sim. Ela falar, filhos, por mais difícil que seja, nunca a gente vai desesperar, confiar sempre em Deus. Deus é muito bom. Né? E minha mãe sempre teve uma pessoa maravilhosa, ela tinha uma fé muito grande. Com toda a dificuldade que ela teve para criar a gente, então aquilo ali eu jamais vou esquecer. Porque tinha vezes que ela não tinha, às vezes, nem as coisas para comer, mas Deus era tão bom que ela, nossa...
ela tinha um amor imenso para dar pra gente. Podia faltar tudo, mas o amor nunca faltou. E falando de amor, hoje em dia a gente fala muito nisso do preconceito, do racismo. Isso fez alguma parte na sua vida? Teve alguma influência na senhora na história assim da sua vida, não? Não, porque eu sou assim. Os outros podem falar, eu não gosto porque é preto. Eu não ligo. Se a pessoa falar mal de mim, assim, falar da minha raça, da minha cor, ele está falando de mim, para mim eu tô indo mais para frente, ele que está indo para trás. Porque Sim. Ele está falando, só por causa da cor. Sim. Não, nós temos um coração igual, gente. O preconceito vem dele, não da senhora. Vem dele, não meu. Né? Eu falo assim, o que é importante é a gente procurar conviver com todo mundo. Sim. Se é pobre, se é rico. O rico, ele fica na dele e eu fico na minha. Eu vou ser feliz com aquilo que eu tenho. Eu não quero ter que ambição, porque eu quero ser rico, eu quero ter isso aqui. Não, eu quero ter aquilo que Deus me deu. Que Deus falar, isso aqui é teu, eu vou ter aquilo e vou sempre agradecer a Deus. E também nunca vou ser, assim que nem eu penso, minha mãe fala, nunca vai ser infeliz porque não tem isso, porque você não tem isso, aquilo, um dia você que legal, pode ter. Bonito isso é uma lição para a geração de hoje. Porque né? A gente, todos nós, só o fato de nós ter 2 braços, 2 pernas, nós ter saúde, ser perfeito, nós podemos trabalhar para nós poder ter as coisas. Nunca vai ser feliz porque não tem aquilo. Né? A frase é bem forte. Não é verdade? E a gente tem, gente, a gente tem. O fato da gente ter a saúde, ter 2 braços e 2 pernas, poder trabalhar, ser perfeito, a gente tem tudo, isso é tudo. E essa trilha da descoberta de Rio Grande, da valorização da cidade, que é uma coisa linda, né? Porque a senhora mesmo repetiu, muita gente não reconhece a cidade, não tem amor pela cidade, mas a senhora não, veio uma coisa, foi vindo, quando a senhora começou lá, pegou o jornal e começou a pintar Rio Grande, aí esse amor foi aumentando mais ainda. Para mim foi aumentando mais, e eu sempre falo, olha, eu não tenho o que dizer, que o pessoal, Rio Grande é isso, eu falo, gente, sempre eu falo, converso com as pessoas, nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Você tem condição, eu sempre eu converso com as pessoas, falo, você tem condição de você ir para o médico lá para São Paulo, e lá não sei aonde lá, sabendo que eu moro aqui, em primeiro lugar, se eu ficar doente, eu vou ter que ir primeiro no posto de saúde. É aqui que eu tenho que ir primeiro. Por que eu tenho que pisar aqui? Eu não posso pisar. Aqui é o meu lugar. Se eu não fizer nada aqui, eu não vou ser nada lá fora. No evento, a gente notou que as pessoas olhando para os seus quadros se emocionavam muito, não é? A senhora chegou a ver isso também. Cheguei. Como é que foi no seu coração, essa coisa de começar a tocar as outras pessoas? Quer dizer, já não era mais um sentimento só seu, e que a senhora começava a levar para os outros também. Aquilo era muito forte. Muito forte. É muito forte que você olhar os olhos das pessoas, os olhos brilham, sabe? Os olhos brilham. Aquela ansiedade das pessoas é muito forte. Sim. Sabe? E é forte e é bonito. Porque eu falei, meu Deus, quer dizer, você mexe com o sentimento dos outros. Sim, porque quando a senhora trouxe o reconhecimento para a cidade, das belezas da cidade, foi como se a senhora estivesse mostrando o povo também, não é? E o povo fica assim, eu falo, meu Deus, eu falo, nossa, quanta coisa boa nós tem aqui. Nós parar, olha, é que às vezes as pessoas nem parou ainda, né, para analisar. Sim. Não é verdade? Às vezes a pessoa fala, não sei o quê. Mas com o tempo as pessoas vão chegar à conclusão. Sim. A senhora acha que as pessoas têm condições de chegar a essa sensibilidade da senhora, assim, de olhar e ver que não é que não tem valor, tem muito valor e que a gente precisa resgatar isso? Nós temos que resgatar. Acho que todos nós temos que resgatar dentro da gente. Tudo aquilo que é bom, aquilo que Deus está dando pra gente. Entendi. Rio Grande é uma bênção para nós. Vou tocar num assunto um pouquinho pesado agora, que foi os últimos anos aí a gente passou pela Covid. Né? A Covid marcou muita coisa, foi uma coisa assim drástica para a população mundial, mas principalmente para as pequenas cidades como nós aqui. Como é que a senhora se sentiu nesses 3, 4 anos da Covid? Que a gente ainda não saiu, né? Mas estamos saindo. Como é que a senhora se sentiu? Como é que foi para a senhora esse período? O Covid, eu não peguei não, que nem meu filho pegou o Covid.
Mas eu achei, né, que falando foi muito triste. Foi muito triste, foi muita dor, muito sofrimento. Eu acho que para todo mundo. Sim. Para a cidade também, para a cidade e, né, para os governantes também da cidade, para aqueles que administram a cidade. Sim. Porque todo mundo ficou apertado, principalmente aqueles que, né, que têm o poder lá na mão para poder acolher esse povo tudo doente. Doente, né? Não é verdade? Verdade. Eles sofreram também, porque a gente sofre, mas quem está acima das coisas sofre muito mais. Porque, né, para correr, para acudir o doente, para, né? A impotência, né? É a impotência, para dar assistência, para dar tudo. Uhum. Né? Às vezes os outros podem até não pensar, mas tudo faz um sentido muito grande. Sim. Não é verdade? Uhum. Nessa época a senhora produziu? A senhora fez algum quadro? A senhora trabalhou mais? Como é que foi essa época para a senhora? Eu fiquei, essa época estava muito pesada, eu fiquei mais, foi em casa. Eu fiquei em casa, tinha muita coisa para fazer em casa, eu fiquei fazendo em casa, né? Tinha filhos, né? Tem minha irmã, e eu fiquei fazendo as coisas em casa, mas eu não pintei. Porque em casa não dá tempo da gente pintar. Parece brincadeira, mas... Parece mesmo. Não dá. Se falar, às vezes nem nós estamos conversando aqui, às vezes falar em casa, deixa tudo. Mas que nem eu na minha casa, que nem eu sou, a casa é grande para cuidar. Mas às vezes você senta para pintar, o telefone toca. O telefone toca, você vai atender. A campainha toca, você vai atender. Aí você às vezes não consegue se concentrar bem ali. Ah, tá. Esse processo de criação exige outro espaço. Exige espaço, exige tudo. Olha, que loucura. Né? E eu gosto de aprender, sair, aprender. Porque além de você faz em casa e você sai, você está tendo contato com os outros. Né? Você tem contato com os outros. A gente vai crescer junto com os outros. Que loucura! A gente vai crescer junto com os outros, porque aí você vai na escola, várias pessoas, cada um é diferente do outro. Aí você vai olhar no rostinho de cada um, eles vão olhar no seu rostinho, a gente vai conversar, vai trocar ideia. Então, peraí, deixa eu entender. O processo produtivo da senhora não funciona quando a senhora está sozinha, só funciona quando a senhora está lá no ateliê. Não, funciona também, só que em casa eu deixo fazer minhas coisas. Você entendeu? As coisas em casa, que nem no caso. Não é que eu não quero pintar em casa, tá entendendo? Porque às vezes eu vou sentar para pintar e eu falo, nossa, eu tenho que fazer, tem isso, tem aquilo para fazer. E se eu sair, eu vou lá pintar, então agora eu esqueço. A cabeça está voltada para aquilo. Voltada para aquilo. Porque tudo que você vai fazer, você tem que deixar um pouquinho para você entendeu? Sim. Você se conscientizar para você fazer, você não pode fazer assim. Nossa, Dádio, é mesmo? Eu pelo menos, eu sinto assim. E que nem eu sozinha, que nem eu falo assim, eu vou sentar, vou ficar pintando, mas às vezes você olha que tem uma coisa em casa para fazer, tem outra coisa. Aí distrai e não consegue. Você distrai, às vezes, quando você pensa que não, quando você vai pegar para fazer, já não dá mais tempo. Mas eu quero fazer. Só que nem na minha casa, eu gosto de fazer de tudo. De tudo um pouco. Eu gosto de pintar parede. Eu gosto de fazer massa. Eu gosto de fazer massa. Massa? Massa de cimento, essas coisas. Tudo isso aí na minha casa, é guardar material de construção, é comprar material, é resolver isso. Eu também faço todas essas coisas. Nossa! Então, não é assim, falar assim, que ela fica em casa. O que será que ela faz em casa? Eu não sei ficar em casa, falar que eu tô sentada na minha casa assistindo televisão, eu não sei o que é isso. A televisão pra mim é só de noite, um pouquinho só. Porque se você me perguntar pra mim o que é filme, não sei do que, eu não sei falar pra você o que é filme, porque você entendeu? Entendi, interessante. Eu gosto de coisas que faz bem pra mente. Tudo faz bem pra mente. Mas às vezes, eu acho que às vezes pra mim a televisão, às vezes as coisas estão muito prontas ali. Então quer dizer que a senhora nunca criou um ateliê pra senhora? Não, eu já tive um ateliê. Mas só que antes eu tinha meu salão aqui embaixo. Aí depois nós desmanchamos. Na sua casa? Na minha casa. Aí nós fizemos lá atrás, para mim poder dar aula, porque eu já dei aula de pintura aqui na minha casa. Sim. Eu já dei aula de pintura. Mas o ateliê só é para trabalhar, para fazer os quadros, a senhora nunca... Não, eu fiz um ateliê lá atrás, só que depois não deu tempo assim, depois a gente teve que levar todo o material para lá, né? Aí agora
Agora não tem como pintar. Me falou, mãe, agora vamos fazer o ateliê para a senhora. Agora a gente tem que fazer uma parte lá só para a senhora. E a gente pegou... Um cantinho lá, uma oficina, no caso como é pintura, ateliê. Eu tinha tudo aqui embaixo. Aí depois aqui embaixo a gente fechou, né? A gente fechou, depois precisou colocar carro. Aí além das exposições que a senhora participou com a gente, que a gente teve várias exposições muito legais, muito emocionantes. Eu fiz exposição com a dona Gisela. Sim. A dona Gisela, a primeira exposição que teve no Rio Grande, sim, ali na Rua do Correio. Eu fiz também. Eu me lembro que a gente fez, então, eu vi a senhora conversando comigo outro dia, a senhora estava falando exatamente sobre isso. Teve uma exposição, que era a sequência da exposição lá do Mauro, que a gente fez numa escola. Conta pra mim como é que foi sua emoção, ver as crianças olhando. Lá foi muito bom. A gente foi, então, quando nós fomos lá, que vocês me chamaram, que eu fui lá, achei muito legal. Aí eu fui, e aí vocês fizeram aqueles banners, né? Gostei. Aí a gente foi, conversou, a gente brincou. Aí depois vocês levaram, né, para as escolas, me levaram junto, eu fui. Fizeram gincana, né, com as crianças. Sim, teve uma premiação lá para os textos. Isso. Eu fiquei muito feliz, fiquei contente, porque e aí, os olhinhos das crianças brilhando por aquela coisa toda, a novidade. E eu não sabia nem o que falar para as crianças, porque eu fiquei muda aquela hora. Foi. Ai, dona Jo, você era terrível. Mas terrível. Eu fiquei tão emocionada, eu fiquei tão contente. Nem sabia o que falar. Então, eu estava feliz, contente, né? Eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz, tão contente. Tá tudo maravilhoso. A arte é fantástica, né? Porque a arte consegue modificar as pessoas. Modificar, né? E aquelas crianças contentes, cantando, dando risada. Eu falei, nossa, que coisa linda. Né? Porque sempre a vida, sempre trabalhei com criança, né? Na catequese, essas coisas, né? Então eu já fui também bastante coisa, já fui catequista, já fui coordenadora de catequista. Eu só não fui ministra da Eucaristia, mas na igreja a senhora trabalha, no voluntariado da igreja a senhora trabalha demais. Fiz bastante. Agora eu não tô, né? Tirei bastante de foto na paróquia, sempre tirava foto na paróquia, depois eu parei, depois quando eu fui fazer cirurgia. E eu fui catequista, fazia parte do conselho paroquial, conselho regional. Eita! Né, com as irmãs a gente ia. E eu dava aula de catequese, eu fiz muita coisa. Desde pequenininha, sempre dei aula de catequese naquela paróquia, no começo, quando era o tempo do Padre Vinho. Eita, o Padre Vinho foi os padres que veio para o Rio Grande da Serra. Sim. Padre Vinho, Padre José Pisoni. Bom, veio a pandemia... Então, tá passando a pandemia. Tá passando a pandemia. E aí, quais os trabalhos para o futuro? O que a senhora imagina para o futuro, para a sua arte, para os quadros? Eu pretendo voltar de novo para a escola, porque, né, agora já tem um tempinho bom, né? A gente estava também em construção lá atrás, com pedreiro. Mas agora eu pretendo também depois já voltar. Pretende fazer exposições aí de novo dos seus quadros? Os quadros eu doei, né? Esses que eu doei tudo para a cidade, né? Doou para a cidade. Conta essa história. Então, todos esses quadros que nem a gente estava falando, e aí sempre o que acontecia? Aí a gente levava primeiro para a paróquia, aí depois foi tendo bastante proporção, depois a dona Gisele queria fazer uma exposição no Rio Grande da Serra, e ela falou para a Beth, a minha amiga, que era jornalista. A Beth estudava comigo lá em Ribeirão, na Hortência. A Beth falou, dona Gisele, a senhora quer fazer exposição? Eu falei, mas não tem nada. Ela falou, tem uma amiga que tem um monte de coisa do Rio Grande. Olha que linda! E aí a Beth me levou eu lá na dona Gisele. Eu já via a dona Gisele porque eu trabalhava na Soube, né? Eu ia trabalhar lá na doméstica lá. E eu entrava no trem aqui no Rio Grande da Serra e a dona Gisele também entrava no trem. E aquela senhora bonita, linda, né? Sim, né? sim. Era alemã, não sei o que ela é. Ela é alemã, né? Alemã, né? E ela entrava no trem, cumprimentava e sentava. A senhora muito simpática, linda, bonita. Sim. E aí mas eu não tinha amizade com ela, né? Eu não tinha assim amizade. Ela entrava, que ela trabalhava lá dentro. E eu ia de manhã, nós ia de manhã, quando vinha de tarde, vinha embora no mesmo trem, que o trem parava na Soube. E aí tomava o ônibus, eu descia, trabalhava e vinha embora. Aí quando a Beth falou pra mim, a Beth falou assim, Joana, eu vou levar você lá. Aí falou com ela,
Aí eu passei a mão no quadro e levei. Nossa, mas quando ela viu o quadro, ela ficou apaixonada. Apaixonada. E depois ela já não andava mais, né? Sim. Ela morou primeiro naquela casinha ali perto da estação, Sim. né? Morou ali e depois ela mudou para lá, né? Dona Gisele é a maior historiadora de Rio Grande do Sul. Nossa, Fantástica. muita coisa linda, linda, linda que ela, nossa, que ela sabia. Aí eu fui na casa dela, aí chegou lá, a gente conversou, aí a Beth me apresentou ela. Nossa, e nós ficamos amigona. Aí ela fez aquela exposição, nossa, ali na Rua do Correio, foi uma coisa mais linda. Mais linda. Ficou semana inteira, eu nunca vi. Ficou semana inteira, foi muito bonito, nossa. As pessoas têm o costume de dizer que o povo não gosta de arte, que não sei o quê, que muito preconceito com o pobre, né? O pobre, qualquer ser humano gosta de coisas bonitas, nossa, né? Mas foi gosta muito de linda, arte, gosta de expressão. Aí ela fez aquela exposição bonita, tinha segurança, tinha tudo. Nossa, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu jamais vou esquecer, eu nunca vou esquecer. Para a artista Jô, a senhora assina os quadros como... Eu assino Jô Rabelo. Jô Rabelo. Jô Rabelo. Para Jô Rabelo, a artista, deve ter sido para mim tudo foi maravilhoso. Um reconhecimento fantástico, né? Foi muito bom. Que bacana. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, nossa, ela ficou apaixonada com aqueles quadros. Aí a gente fez a exposição. Depois a gente foi para São Paulo, né? Aí a gente foi para São Paulo, lá no Mercosul. Nossa, que lá também a gente fez essa exposição. Contaram um pouquinho da história de Rio Grande, nos quadros da Jô. Aí os quadros foram expostos lá. Aí foi a Dona Gisele lá e o... Que bacana. Tá na hora agora, pós-Covid, da senhora fazer outra exposição pra gente contar essa história de novo, para contar para as novas gerações como foi. Como foi, fazer tudo. Não é? Para que tenha perspectiva de como será, não é? Bacana, Dona Jô. Mas foi muito bom. Nossa, muito bom. Nossa. Depois aí eu comecei a fazer parte. Aí eu comecei a participar no Rio Grande, no tempo do Valdir. Do Valdir. Valdir também é uma pessoa maravilhosa, viu? Valdir e a Maria. Nossa. Aí eu comecei a participar. Aí ia na reunião lá com eles, lá participava. Nossa, foi muito bom. Foi muitas coisas, muito legal. Muito bom. Até hoje é muito bom. Né? E eu gostei. Nossa, eu gostei mesmo. Que bom, né? Que tenha gostado. Porque, né? Nossa, tudo que fala que é arte, que é coisa para a cidade, né? Sim. E eu acho que E o interessante é aquilo que eu estava falando, as pessoas são muito preconceituosas quando dizem que o pobre não gosta de nada, que ninguém gosta de nada, que o país é acultural, mas quando a gente expõe essas coisas da cidade, do trabalho de uma artista fantástica como é a senhora, de uma beleza simples e radioativa, que é mesmo, aí você vê o reconhecimento das pessoas, né? A pessoa se olhar o quadro e se reconhecer lá. Nossa, as pessoas gostavam. As pessoas falavam, nossa, é muito bom, é muito bom. Isso é mesmo. Muito legal, né? Eu sempre gostei. Nossa, eu achava, porque eu achava mais lindo as frases que eles colocavam, né, no jornal. Então, aquilo ali, eu li uma vez, eu lia duas vezes. Nossa, ali que nem tinha aquela rua Lavapé lá perto do hospitalzinho, que depois tinha aquelas casas lá. Achei tão bonito que depois os mendigos tomaram conta, né? Aí os mendigos pegaram, lavavam as roupinhas deles, penduravam nas roupinhas deles. Aí eu passei, aí botaram no jornal, eu falei, nossa, isso aqui não posso deixar passar, não. Não pode deixar passar, que bonito. E muitas coisas bonitas, né? Eu fiquei muita coisa bonita, não vou esquecer, né? Dos quadros assim que a senhora fez, qual que a senhora, esse aqui foi o melhor que eu fiz. Não, eu acho que eu gostei de hoje, não teve nada que eu não gostei, eu gostei de tudo. De todos? Não dá pra me falar isso aqui, eu não gostei, eu gostei de tudo, porque, né, eu faço tudo isso aqui, faz parte da minha vida. Sim, faz parte da minha vida, porque eu falava, você vai pro Rio Grande, você passa que nem, porque esse caminho aqui é o caminho que a gente passa. Né? Cada lugar que a gente passa, a biquinha você passa, vai de onde você passa pra lá, pra cá, é a biquinha. Sim. Né? Esse é a centro lá do Rio Grande. Nossa, é o lugar da gente, né? Então a gente tem mais, né? É que gosta. Essas obras a senhora doou para a prefeitura. Doei. Mas pensa em fazer nova série, nova coleção de obras aí, com uma visão mais
Eu não sei, quando eu voltar, né? Eu quero voltar agora para a escola, porque, né? Vou voltar. Mas aí, por enquanto, eu não voltei. Já que não consegue pintar em casa, né? Nem não, eu quero voltar sim, porque esse tempo que foi da pandemia, eu fiquei em casa, fiquei fazendo as coisas, porque a gente deixa muita casa, né? Que não dá tempo de fazer as coisas. Então, foi um tempo que eu fiquei mais em casa, para fazer as coisas. A casa é uma obra inacabada, sempre. As coisas em casa, porque, nossa, eu não pegava, não via as coisas, aí comecei a parar até tempo, fazer isso, fazer aquilo. Falei, nossa, aquilo nunca mais eu peguei, nunca mais eu fiz isso, né? E aí, fui fazendo as coisas, né? Pretende voltar, então? Se Deus quiser, né? Porque faz bem pra gente, né? Pra mim faz bem, porque eu acho que a gente não pode ficar só dentro de casa, então faz bem a gente conversar com os outros, participar, nossa, né? Faz muito bem, né? Eu morro de curiosidade para ver Rio Grande hoje no seu olhar, né? O que a senhora vai aprontar? Não é? Tem muita coisa, não tem, Rio Grande? Tem muita coisa, né? Tem um olhar que precisa ser reeditado, revisitado, né? Eu acho que tem. E eu gostaria muito de ver suas exposições de novo. Quem sabe a gente não faz uma outra exposição de novo lá no Mauro, etc e tal, né? Nas escolas. Eu acho que falta muito eu isso. Pintei bastante, eu tenho bastante quadro pintado. Tem quadro que tá lá no outro quartinho, mas só que eu botei tanta coisa lá. Eu tenho um monte assim. No meu quarto tem também um monte. Eu pintei muita coisa. Tem coisa que nem moldura eu coloquei, irmão. Nossa. Tem coisa que nem moldura eu coloquei. Aí, às vezes tinha um aniversário, alguma coisa, eu falei, mas eu vou pintar. É porque também o gasto é caro, né? É gasto. E a senhora não vende, as obras que a senhora produz, a senhora não vende? Da cidade eu não vendo, não. Ah, tá. Não, a cidade não, a cidade é sagrada. Ai, que lindo, que lindo. Você entendeu? Então, todo mundo falou, você vai vender o quadro da cidade? Eu falei, não, a cidade eu não vendo, não. Da cidade eu não vendo, não. Sim. A cidade eu fiz com muito amor, com muito carinho. Posso vender outro quadro que eu, assim... Mas não falar assim, vou fazer um quadro do que eu fiz, que eu doei para a cidade, para vender, não. Entendi. Eu não quero ganhar dinheiro. Não, mas tem nada a ver. Não, mas eu não quero, não. Isso aí eu não quero, não. Porque tudo tem um custo, né? Tudo isso aí tem um custo. Não, mas eu não quero, não. Isso que eu fiz foi com muito amor e muito carinho. Nossa. Né? E eu doei mesmo com amor, com carinho, porque eu falei, eu não posso ficar guardado tudo. Sim. Eu não tinha como eu guardar. E quando eles me convidavam para me expor lá, e eles vinham me buscar com todo o amor, carinho, vinha perua, levava eu lá, trazia, levava cavalete, levava tudo, nossa. Caramba. Então, eles falavam, vai ter lá a exposição lá, eles vinham aqui, buscava eu, levava os quadros, levava, trazia, você entendeu? Nossa. Bacana que isso tudo fez muito bem para a senhora. Fez pra mim. Não é? E que isso também tenha reverberado para as pessoas também. É muito legal isso aí. E eu fiz com muito amor, com muito carinho, nossa. E eles sempre me trataram muito bem. Nossa, muito bem. E espero que faça mais, né? Recebi título de cidadão. Título de cidadão! Também. Que bonito! Foi, nossa. Então tem o reconhecimento da cidade. Tem, reconhecimento da cidade, título de cidadão. Bastante troféuzinho que eu recebi. Nossa, eu saí bastante no jornal, os livros, né? Esse rapaz aqui, ele achou tão bonito quando ele veio no Rio Grande, ele viu as obras, né? Mostra aqui para a câmera para o pessoal ver. Esse aqui. Olha que lindo. Esse livro aqui. Águas, Trilhos e Manacás. Então, esse aqui foi um rapaz, ele veio, ele chama Marcelo. Aí ele falou, Jô, eu gostei tanto dos seus quadros, que eu vou escrever. Sim. Aí ele começou a escrever, né? Eu estava assim muito acreditando, né? Mas aí ele escreveu e pegou todas as outras cidades. Marcelo de Paiva. Isso. Águas, Trilhos e Manacás. Ele é de Ribeirão Pires. As cores da memória. As cores da memória, é de Ribeirão Pires. Lindo. Bonito mesmo. E ele fez, então, levou na Souza, foi aprovado. Foi a festa lá em Santo André. Olha aí que ele colocou. Olha aqui, gente, a dedicatória. Para Jô, que ajude a deixar esse mundo mais bonito. Um abraço, Marcelo. Linda. Foi ele. Linda. E aí ele colocou. Aí tem todas as fotos. Bacana. Isso deve ter sido muito significativo para a senhora.
Bacana demais, legal demais. Depois a gente dá uma olhada aqui, faz uma revisita. Dona Jô, lindo demais conversar com a senhora. Foi muito prazeroso. Era uma obrigação minha, que eu gosto demais da senhora e de todo o trabalho que a senhora faz. A gente já conversou quase 1 hora, deu 45 minutos de prosa. E assim, eu vou abrir para a senhora fazer as considerações finais aí para a gente encerrar a entrevista. Mas desde já fica o meu agradecimento para a senhora, tá? Obrigada. A senhora pode fazer suas considerações finais. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, muito contente, né, de você vir aqui me entrevistar. E eu agradeço muito, né? Da gente tornar a relembrar todas as coisas boas da nossa cidade. Não é verdade? Muito verdade. E que Deus abençoe cada vez mais a nossa cidade, né? Que o São Sebastião proteja a nossa cidade. Ajuda todos nós que somos moradores do Rio Grande da Serra e todos que vêm aqui visitar nossa cidade. E tenha sempre o amor, né? O amor do povo daqui e de São Sebastião. Obrigado, Dona Jô. Nada. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.